Bom, gente, então, bom dia. Nós vamos começar hoje a aula sobre o agravo de instrumento. Nós vamos analisar as questões práticas, né, para a elaboração de uma peça de agravo de instrumento. Antes de a gente verificar qual que é a estrutura que deve ser observada nesse recurso, nós vamos relembrar alguns aspectos para que o recurso possa ser elaborado da forma correta. Então, iniciando lá, né, o agravo de instrumento, ele é um recurso que está previsto no artigo 1015 do CPC, e logo que o legislador, né, publicou ali o novo Código de Processo Civil, existiu o entendimento de que só caberia agravo de instrumento das decisões interlocutórias previstas no rol do artigo 1015. Então, se discutia, e esse foi o posicionamento inicial que os tribunais também adotaram, o entendimento era de que o rol do 1015 era um rol taxativo. Então, só caberia agravo de instrumento das decisões interlocutórias que estivessem elencadas aqui no 1015. E o 1015 traz ali algumas situações, né? Decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, sobre o mérito do processo, sobre a rejeição da alegação de convenção de arbitragem, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido da gratuidade da justiça, ou quando a gratuidade já havia sido deferida e o juiz acaba revogando a gratuidade. Também cabe agravo de instrumento ali das decisões que falam, que versem, né, sobre a exibição ou posse de um documento ou coisa. Quando a decisão exclui o litisconsórcio, ativo ou passivo. Quando a decisão interlocutória rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio, é aquela hipótese em que a parte pede lá a inclusão, por exemplo, de 10 pessoas, por exemplo, no polo passivo, e o juiz entende que não é possível, ele limita a existência de 2, 2, 3 pessoas no polo. Sobre as decisões interlocutórias também que admitam ou inadmitam a intervenção de terceiros. A decisão que conceda, modifique ou revogue o efeito suspensivo concedido lá nos embargos à execução. Também sobre a decisão que redistribui o ônus da prova e outros casos previstos em lei. Aí o parágrafo único do artigo 1015, ele traz um rol bem extenso, que ele fala o seguinte: cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias que forem proferidas na fase de liquidação de sentença, de todas as decisões proferidas no pedido de cumprimento de sentença, todas as decisões proferidas no processo de execução e no processo de inventário. Então, o que a gente analisa? Que o rol é um rol bastante extenso. Mas, muito embora esse rol seja um rol extenso, ele é um rol que, na prática, não prevê todas as possibilidades. E a gente se via diante de situações que acabavam causando injustiça, que a parte não tinha oportunidade de recorrer imediatamente, e isso acabava causando uma lesão grave para a pretensão da parte ou para o direito daquela parte. Em virtude disso, começou-se a discutir nos tribunais sobre a possibilidade de ampliação do rol do artigo 1015. E há pouco tempo o STJ ele firmou o entendimento sobre a questão da taxatividade mitigada. Eu coloquei lá para vocês na plataforma uma notícia do STJ que traz algumas hipóteses em que o rol do 1015 foi ampliado. Então, hoje o STJ ele entende que o rol ele é taxativo, mas essa taxatividade ela é mitigada de forma que o rol do 1015 acabou sendo ampliado para atender situações que demandam uma urgência e que a decisão, o pedido de reforma não poderia aguardar uma eventual interposição de apelação lá no futuro, depois que uma sentença fosse proferida. Então, hoje, nós temos, claro, temos a hipótese legal, que cabe agravo de instrumento das hipóteses elencadas no rol do artigo 1015, mas também nós vamos ter algumas outras hipóteses que não estão previstas em lei e que nós vamos ter que estar sempre atentos ao que os tribunais estão decidindo para analisar se naquele caso o STJ entende que houve uma expansão, houve uma ampliação da taxatividade.
Com relação à reforma do agravo do instrumento, ele é uma finalidade, desculpe, bem diferente lá dos embargos de declaração. Quando nós vimos os embargos, nós conversávamos que os embargos de declaração não possuem a finalidade de reforma. A finalidade dos embargos era o quê? Completar uma omissão, esclarecer uma obscuridade, a contradição ou um erro material. Nós conversávamos que os embargos não se prestavam para a reforma e que nós tínhamos um recurso próprio para pedir a reforma. E o agravo do instrumento, ele é o recurso específico para reformar a decisão interlocutória. E ele também tem a particularidade que ele permite o reexame de provas. Então, ele permite que eu peça para que o Tribunal de Justiça reexamine as provas que foram apresentadas em primeiro grau. Porque o juiz deu uma determinada interpretação para aquelas provas que eu apresentei e eu posso entender que aquela interpretação não foi a mais correta e eu posso pedir que o tribunal reexamine aquelas provas e, ao reexaminá-las, reforme a decisão interlocutória proferida. Com relação ao prazo, o prazo para o agravo do instrumento é de 15 dias úteis, está previsto lá no artigo 1003, no parágrafo 5º do CPC. Então, o que acontece? Na verdade, a regra é que todos os recursos terão prazo de 15 dias úteis para interposição, com exceção dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias úteis, que a gente já tinha visto lá atrás, né? Bom, o agravo do instrumento, ele também tem a possibilidade de que eu faça um pedido para que o relator, ao analisar o meu agravo do instrumento, ele conceda ou o efeito suspensivo ou uma tutela antecipada. Qual que é o fundamento? O fundamento é o seguinte: eu estou interpondo um agravo, estou alegando que aquela decisão interlocutória precisa ser reformada, porém, eu não posso aguardar o julgamento do agravo do instrumento para que a minha pretensão seja analisada e seja provisoriamente suspensa ou provisoriamente reformada. Para isso, para essas medidas urgentes, em que eu não posso aguardar o julgamento do recurso, o artigo 1019, então, ele traz que o relator pode considerar a tutela antecipada ou o efeito suspensivo. Claro que a gente tem que analisar o caso concreto e entender quando requerer um efeito ou quando requerer um outro efeito. Então, pensando num caso concreto, né? Pensem lá, um consumidor ajuizou uma ação e requereu um pedido, uma tutela de urgência para excluir o nome do cliente dos órgãos de proteção ao crédito. Disse lá que o nome dele estava inscrito indevidamente no Serasa. O juiz de primeiro grau profere uma decisão interlocutória indeferindo a tutela de urgência. O juiz entende que a inscrição foi devida e que, portanto, o nome do consumidor deve permanecer mantido nos órgãos de proteção ao crédito. Eu não concordo com essa decisão interlocutória, vou interpor um agravo de instrumento, só que eu vou justificar no meu agravo que eu não posso aguardar o julgamento do agravo para que o meu nome seja excluído do Serasa. Aí eu pergunto para vocês, adianta eu pedir um efeito suspensivo para suspender a decisão que indeferiu a exclusão do Serasa? Não teria eficácia nenhuma, porque suspender algo que foi indeferido não traz providência nenhuma para o caso concreto. O que eu preciso pedir para o Tribunal de Justiça? Eu preciso pedir uma tutela antecipada. Eu quero que o tribunal antecipe o meu pedido de reforma. Eu quero que, desde já, o Tribunal de Justiça determine a exclusão do nome do Serasa. Então, nesse caso, eu teria que requerer no meu agravo do instrumento a concessão de uma tutela antecipada. Mas para que eu peça uma tutela antecipada, eu tenho que comprovar que os requisitos estão preenchidos. E os requisitos da tutela antecipada serão os mesmos requisitos lá da tutela de urgência, que está previsto no artigo 300 do CPC. Então, eu vou dizer, olha, eu tenho os dois requisitos no caso concreto preenchidos. Eu tenho a probabilidade do direito. Qual que seria a probabilidade do direito neste caso? Eu demonstrar que a inscrição foi indevida, que eu fui inscrito no Serasa,
por exemplo, que eu fiz o pagamento daquela dívida ou eu não fiz o pagamento, porém eu não fui previamente notificado. Então, eu demonstro, eu trago elementos para convencer o tribunal que o que eu estou alegando, que é inscrição indevida, realmente é verossímil. Por fim, eu tenho que demonstrar o segundo requisito, que é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse caso, qual seria o perigo de dano? Eu demonstrar, olha, eu não posso permanecer inscrito no Serasa, porque isso restringe a minha questão aí, o meu direito enquanto consumidor, causa constrangimento, eu tenho restrição para a realização de empréstimos, enfim. Eu demonstro no caso concreto que esses meus dois requisitos estão preenchidos. Não basta eu alegar, eu pedir conceda tutela antecipada. Não basta eu dizer conceda porque os requisitos estão preenchidos. Eu tenho que fazer sempre o quê? A subsunção do requisito do artigo 300